Olá, meu nome é Nelson Cavalcante e hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo de magnetismo para o nono ano. Agora nós vamos falar sobre um assunto que vai nos ajudar bastante na hora de representar o campo magnético, de representar o comportamento de corpos magnéticos nos fenômenos que a gente vai observar. Isso vai ser a representação do campo magnético. Como que a gente vai representar o campo magnético? Agora, vale lembrar que até agora nós não falamos exatamente de campo magnético. E o que a gente vai fazer é definir as representações desse campo magnético para a gente ter uma ideia visual do que seria o campo magnético, porque a definição dele por si é um pouco complexa, mas ele produz fenômenos que nós conseguimos observar e interagir com muita facilidade. Mas você tem um ímã perto que você consegue perceber a presença de um campo que ele cria. Aqui a gente vai utilizar basicamente o campo como toda a região que em volta dele, como que essa região fica alterada, fica sujeita a forças magnéticas, dependendo do tipo de corpo que você colocar, a partir do simples momento que você tem um ímã ali perto. Para a gente explicar isso melhor, a gente vai ver um exemplo de como isso acontece. Aqui eu trouxe uma representação aqui de pequenos ímãs, tá? Como se fossem pequenas bússolas, ou seja, ela tem um lado norte e um lado sul, representado por esses losangos bicolores aqui, vermelho e azul. E aqui eu coloquei um corpo qualquer, um material metálico qualquer não magnético, e coloquei aqui vários ímãs em volta dele. Todos esses ímãs estão aqui orientados para uma mesma direção. No geral, eles poderiam estar orientados para qualquer direção, mas na maioria das vezes o que acontece é que eles ficam, se eles estiverem com total liberdade de se mexerem aqui, imagina que eles possam girar com uma certa facilidade, não que eles estejam presos pelo atrito do chão. Esses ímãs vão se orientar para uma direção que é a direção do norte, no sentido do norte da Terra. Eles vão ficar orientados na direção sul-norte, apontando no sentido norte da Terra, porque nós sabemos que é isso que os corpos magnéticos acabam sentindo atração, apontando para o norte da Terra. Bom, se esse corpo é neutro, a forma como eles ficam dispostos é assim. Então a gente percebe aqui que não tem nenhuma alteração desse corpo nesses ímãs como a gente já esperava. Agora, o que acontece se eu coloco um ímã aqui, um ímã com um tamanho maior do que esses ímãs menores, mas principalmente ele fixo e esses outros ímãs aqui com total liberdade para se moverem. Esses ímãs, todos eles mudam de direção. E eles não ficam em qualquer direção. Dependendo da posição, eles ficam numa direção diferente. O que a gente começa a perceber aqui é um certo comportamento até um pouco previsível a partir do momento que a gente sabe que o polo norte de um ímã atrai o sul do outro. O que está acontecendo com esse ímã é que o sul dele está sendo atraído enquanto o norte dele está sendo repelido, por isso que ele fica na horizontal. O que está acontecendo com esse aqui é a mesma coisa. Agora, o que está acontecendo com esses aqui na parte superior, na vertical aqui superior e na inferior, é que a parte sul fica na direção do norte do ímã, e a parte norte desse ímã fica na direção do sul, exatamente por essa atração entre os opostos. Só que esses ímãs aqui do canto, você já começa a perceber uma coisa mais inclinada. Ele está ligeiramente sendo atraído, mas o norte também está sendo atraído pelo sul, só que aí depende um pouco da distância. Então, todo esse comportamento aqui, você começa a perceber que tem um padrão na posição, na direção que esses ímãs vão se orientar em volta desse primeiro ímã maior aqui. Então, o que a gente vai fazer agora é representar essas posições e mostrar que esse ímã está criando um campo em volta dele, está alterando a região em volta dele, de forma que se você coloca qualquer corpo magnético aqui, ele vai se orientar de acordo com essa alteração que ele fez. Bom, então uma das formas que a gente vai utilizar para representar a ação do campo, a ação do corpo magnético em volta dele, criando esse campo magnético, é como se nós imaginássemos, se nós tivéssemos infinitas bússolas pequenas para irmos testando o campo magnético em cada um dos pontos em torno desse ímã, nós iríamos encontrar um desenho mais ou menos nesse formato. Tá? Essas linhas curvadas aqui são chamadas de linhas de campo magnético. Tá? São as linhas de campo aqui criadas pelo ímã do campo magnético que ele cria. Isso é importante e também é importante lembrar que
a gente vai utilizar uma orientação, ou seja, a gente vai escolher um sentido para essa linha. Ela não vai ser simplesmente uma linha, ela é uma linha orientada, ou seja, ela tem um sentido para qual a gente orienta ela, a gente representa com essas setas. Esse sentido foi dado da seguinte forma, sempre utilizando o meu corpo teste aqui, o meu corpo magnético teste, para onde o norte dele vai estar apontando. Ou seja, se eu pegar uma bússola e colocar aqui, o norte dele vai apontar para baixo. Então, a gente representa isso como uma setinha para baixo. E se o colocássemos aqui, o norte dele apontaria para a direita. Então, nós representaríamos como uma setinha para a direita. Se nós pegássemos todas essas setinhas, nós teríamos essa linha curva que sai do norte do ímã e entra no sul do ímã. De uma forma geral, a gente sempre representa que as linhas de campo saem do norte, no sentido que são linhas que fluem daqui do norte com sentidos para fora do norte, e eles entram no sul, ou seja, eles começam a entrar aqui no sul, eles vêm de fora para dentro no sul, com as setinhas apontando para o sentido do sul, do campo, da parte sul do ímã. E o que isso tem a ver com esse experimento que nós fizemos? É exatamente isso que explica a posição dessas bússolas. Se nós colocarmos qualquer tipo de bússola perto de um ímã, essa bússola vai ter a sua orientação mudada, ela não vai ficar apontando para o norte da Terra, exatamente porque ela vai seguir as linhas de campo desse ímã. Tá? E aí você pode extrapolar isso para diversas situações. Se nós tivéssemos vários ímãs, essas linhas de campos iam se somar. E o mais importante, esse campo é uma grandeza vetorial. Então, se nós tivéssemos mais de um campo, nós teríamos que somar isso de forma vetorial, com matemática vetorial, que a gente não viu até agora. Tudo bem? Bom, agora por último, uma das coisas que a gente tem que sempre lembrar é que a Terra, ela é um ímã, né? Ela é um grande ímã natural. Então, por causa disso, nós sabemos que uma pessoa com uma bússola, ela vai ter a bússola dela apontando para o norte. Agora, a gente pode trazer a representação de linhas de campo magnético e entender como isso funciona. Para isso, a gente precisa lembrar que o norte geográfico da Terra é o sul magnético e vice-versa, ou seja, o sul geográfico da Terra é o norte magnético. As linhas de campo sempre vão ter esse tipo de formato, tá? Sempre saindo e contornando o corpo e voltando a entrar na parte sul. Como a gente sabe, aqui é o norte magnético, então a gente pode representar a orientação saindo daqui e entrando na parte sul magnética da Terra, que no caso é o norte geográfico. E o que acontece com uma pessoa que está aqui utilizando uma bússola? A bússola dela é um ímã, tá? Ela tem total liberdade de giro, ou seja, ela pode girar com uma certa facilidade. E aqui a gente representou como que estão esses campos, como é que está esse campo magnético passando por dentro da bússola. Ele está passando exatamente com a orientação apontada para o sul magnético da Terra, e essa bússola ela vai ter a mesma orientação desse campo, ou seja, o norte dela vai apontar para onde esse campo está apontando. É isso que está acontecendo, por exemplo, nesse momento. Tem um campo magnético da Terra passando por dentro de mim, apontando direto para o norte. Se eu utilizasse uma bússola aqui, ela ia girar e se orientar junto com essa linha de campo. Lembrando que essa linha de campo ela não é material, ela não é palpável do jeito que nós conseguimos tatear objetos sólidos ou até mesmo líquidos e gasosos no dia a dia. Isso aqui, esse campo magnético, ele não é feito de matéria, então você não consegue detectar ele de outra forma que não seja utilizando materiais magnéticos para sentir esse campo, ok? Bom, por último, a gente tem aqui um exercício para mostrar como é que a gente pode resolver um problema apenas com o conhecimento magnético, sobre campo magnético que nós temos agora. Ele diz o seguinte, uma bússola foi colocada próximo a um material magnético de acordo com o esquema abaixo. Sabendo que, logo em seguida, ela mudou sua direção de acordo com a segunda figura, represente o sul e o norte do material. O que está acontecendo aqui a gente sabe que esse material é magnético, mas ainda não tem definido qual é o norte, qual é o sul desse material. E quando você coloca uma bússola aqui, no primeiro momento você está segurando ela, ela está com a sua orientação. Assim que você deixa ela livre para girar, ela gira, tá? De forma a ficar orientada nesse formato. E ela fica aqui estabilizada. Isso unicamente causado pelo corpo magnético. O que a gente quer saber é se, usando esse conhecimento de como a bússola está, a gente consegue deduzir como que deve ser o norte e o sul desse material magnético aqui.
Então, o que a gente vai utilizar para auxiliar é exatamente a ideia de linhas de campo, porque a gente sabe que tem que ter uma linha de campo passando nessa direção, com essa orientação, né? A gente sempre coloca saindo do norte, e aqui a linha tem que estar entrando no sul da bússola. A gente sabe que a linha ela tem que fazer aquele formato curvo, tá? Que a gente tem sempre essa linha fazendo um formato curvo e que ela também tem que entrar e sair desse campo magnético que é ele, desse corpo magnético que é ele que está criando esse campo. Então, a gente vai imaginar que essa linha, muito provavelmente, ela, num dos menores curvas que ela pode fazer, né? Vai ser mais ou menos nesse formato. E aqui, o contrário também. Como a gente sabe que essa linha está orientada dessa forma, o que está acontecendo aqui é que ela está entrando aqui, tá? E saindo para esse lado. O que a gente sabe é que quando a gente tem a representação da linha do campo magnético, ele entra no sul do corpo magnético e sai do norte do corpo magnético. Então aqui, com uma certa propriedade, a gente pode falar que essa região aqui é o sul do campo magnético e essa região aqui é o norte do campo magnético. Ele provavelmente está dividido desse formato, o lado norte e o lado sul desse hemisfério. É lógico que para uma maior precisão seria melhor se nós tivéssemos várias bússolas, mas é comum ter esse tipo de pergunta para que apenas analisando um pouco a gente já consegue ter uma boa noção de como se comporta esse material magnético, ok? Bom, essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado e até a próxima.